para sempre. Queridos e amados irmãos, pergunto nesta noite, quem veio para ouvir a palavra de Deus? Prepara o teu coração, a tua alma, porque certamente Deus falará conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Diz-nos assim, meus irmãos, as Sagradas Escrituras, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e o versículo de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e o versículo de número 30. Vamos juntos fazer, meus irmãos, esta leitura tão especial e tão sublime da palavra de Deus, que assim nos diz a Bíblia Sagrada. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Queridos e amados irmãos, seleta Igreja de Deus, povo do Senhor, que nos ouve nesta noite especial, nós continuaremos o estudo acerca da vida e também do ministério deste homem de Deus chamado Elias. Se nós formos, meus irmãos, observar toda a trajetória deste profeta, ela é movida pela palavra restauração. Na quarta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de aprendermos que Elias, ele aparece no cenário de Israel para conduzir o povo à verdadeira adoração. Portanto, ele trabalha, meus irmãos, para a restauração da adoração verdadeira ao Deus de Israel. E nós observamos também que Elias contribuiu para a restauração da esperança daquela viúva que ora estava catando cavacos para assim fazer o bolo para ela e o seu filho sobreviverem. Não obstante a estes acontecimentos, Elias também contribui por intermédio, meus irmãos, do poder e ação de Deus para a restauração da vida do filho daquela viúva. Coisa certa é que o tempo passa, os anos se passam, e a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, no capítulo 18, a partir do versículo 1, e sucedeu que depois de muito dia, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós podemos agora contemplar e ver a ação de Deus na vida do profeta Elias, lhe ordenando para que ele fosse ao encontro do rei Acabe. Nós podemos observar, meus irmãos, nesta história, que Elias obedece de forma cabal aquilo que Deus havia lhe determinado. O mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que Acabe agora, no meio da trajetória, no meio do caminho, chama um dos seus servos, que assim, meus irmãos, se denominava Obadia. Obadias, meus irmãos, é um exemplo para todos nós. A Bíblia Sagrada diz que Obadias, movido e inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, sustentou, meus irmãos, 100 homens em uma caverna, dando-lhe pão e água. Aleluia! Obadias representa, meus irmãos, todos aqueles que têm a responsabilidade de contribuir
para a alimentação do povo com pão e com água. Nós temos, meus irmãos, em nossas mãos o pão e também temos em nossas mãos a água. O pão é a palavra de Deus, a água é a palavra de Deus, e ela serve para alimentar os homens que estão famintos, ela serve para saciar a sede dos homens que estão sedentos, e esta palavra está acessível a mim, esta palavra está acessível a ti, e nós temos a responsabilidade de levar esta palavra. Acabe chama Obadia e diz: Obadias, você agora vai e faça uma pesquisa, verifique se você encontra água pelas terras, verifique se ainda há algum ribeiro, se ainda há alguma cisterna, ou até mesmo uma vegetação verde, para que nós venhamos alimentar os animais, para que assim nós não venhamos a ficar desprovido do serviço dos animais. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Obadia sai cumprindo a determinação do rei Acabe, até que ele se depara com o homem de Deus chamado Elias. Quando Obadias enxerga Elias, ele diz: meu senhor, és tu mesmo, Elias, o servo de Deus? E a Bíblia diz que Elias então informa para Obadia: sou eu mesmo, e eu quero falar com o rei, eu quero falar com Acabe, manda chamar Acabe. Obadias, quando ouve essa proposta, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que ele fica temeroso, ele não quer obedecer à voz do profeta, porque ele sabe que Elias já havia desaparecido por um bom período de tempo, já faziam aproximadamente 3 anos do desaparecimento de Elias. A Bíblia Sagrada diz que Obadias mostra resistência e diz: eu não tenho condição de ir aonde Acabe, Elias, porque se eu for até onde Acabe dizer, eu vi Elias no caminho, e de repente Acabe vem ao teu encontro e não acha você, ele vai me matar, porque Acabe já procurou a tua vida em todos os reinos, em todas as cidades, e não encontrou. E sabe por que não encontrou, meu irmão? Porque Deus preservava a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o inimigo anda à tua procura, eu não sei se alguém anda intentando mal contra você, mas a palavra de Deus me dá autoridade para dizer que a tua vida está nas mãos do Senhor. Deus protege você, Deus protege a tua família, e ainda que alguém venha se levantar, mas Deus continuará preservando a tua vida por amor da sua alma. Aleluia! Obadia diz: eu não tenho condição de ir, eu não sei se o Espírito Santo do Senhor vai te tomar e te levar para uma outra parte, mas Elias diz a Obadia: pode ir, que eu vou ficando por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Até que Obadias encontra Acabe e diz: Acabe, eu não somente encontrei pastagem verdejante, mas eu encontrei também o profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, Acabe sai ao encontro de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para este ponto, porque a Bíblia Sagrada diz que Acabe é quem foi ao encontro de Elias. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e luz anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Chama a vossa atenção para este ponto, porque agora é o rei que vai ao encontro do profeta. Na primeira vez o profeta foi ao encontro do rei e disse: olha, Acabe, não vai chover sobre a terra segundo a minha palavra.
E a palavra de Elias, meus irmãos, foi cumprida, porque Deus velou pela sua palavra e pela palavra do profeta. Acabe agora estava assustado, porque ele tinha visto, meus irmãos, que a situação não era boa. Havia uma fome extrema em Samaria. E agora Acabe vai ao encontro do profeta Elias. E aqui nós podemos traçar um paralelo, podemos fazer uma conexão especial. E que conexão é essa? Primeiro, para corrigir, Deus vai em busca do homem, mas para o restabelecimento da comunhão, é necessário que o homem vá ao encontro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para corrigir o rumo de Israel, Deus enviou o profeta Elias até o rei Acabe, mas para agora anunciar que haveria abundância de chuva, Acabe teve que ir até onde o profeta Elias, para assim, meus irmãos, estabelecer o diálogo. É sempre assim, meus irmãos. Todas as vezes que nós nos encontramos em apuro, todas as vezes que nós nos encontramos em aflição, em momentos difíceis, nós nos abrigamos e nós corremos em direção ao nosso Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. Mas observe bem, a fome era extrema em Samaria. Obadias nos dá um exemplo, sustentando 100 homens com pão e água. A Bíblia diz que Obadias era temente ao Deus de Israel. Não é fácil, meus irmãos, sustentar uma família, e quanto mais 100 homens, porque homem gosta de comer bem, não é verdade? E Obadias sustentou estes 100 homens. Mas diz as Sagradas Escrituras que agora Acabe vai ao encontro do profeta Elias. E quando Acabe vê Elias, meus irmãos, a Bíblia diz que ele trata Elias com arrogância. Versículo de número 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Acabe conhecia, meus irmãos, quem era Elias. Ele sabia o que Elias tinha feito em Israel. Porque, meus irmãos, aonde a luz chega, ela perturba as trevas. Aonde a santificação chega, ela perturba o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a presença de Deus chega, os demônios batem em retirada. Aonde a presença de Deus chega, a enfermidade bate em retirada. Aleluia. Aonde a presença de Jesus chega, o mar tem que se acalmar, o vento tem que se aquietar, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e aqueles que servem a Ele têm liberdade para adorar e glorificar o nome de Jesus, pois a presença dEle é neste lugar. És tu o perturbador de Israel, Elias? Aí Elias olha bem no olho de Acabe e diz: olha, aleluia. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Aí Elias pegou pesado também. Tu está me chamando de perturbador, mas quem perturbou Israel foi tu, Acabe. Foi a casa de teu pai, introduzindo os mandamentos de Baal, introduzindo o culto a Baal. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqui estou eu representando o Deus vivo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a situação vai ter que mudar, porque o Senhor dos exércitos, Ele está comigo. Há aquele embate entre Elias e Acabe. E agora, meus irmãos, Elias parte para o grande desafio. O diálogo continua.
Acabe fica sem entender, mas ao mesmo tempo receoso, porque diante do nosso Deus, meu irmão, não há rei, diante do nosso Deus não há presidente, diante do nosso Deus não há governador, Ele é a autoridade suprema. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que você serve, Ele é a autoridade no universo, aleluia. Ele manda e tem que se obedecer, e os seus decretos são irrevogáveis. Elias lança o desafio e diz assim: olha, Acabe, tu já me afrontou, mas é tu que perturba Israel. Agora pode ajuntar a mim e também todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Era tudo profeta vendido, irmão, era tudo profeta comprado, estavam partilhando da mesa de Jezabel. E agora Elias desafia, meus irmãos, nada mais, nada menos do que 850 homens. E aqui eu vejo uma grande coragem em Elias. Às vezes a gente diz assim: não, todo homem é igual, irmão, mas tem homem que é mais corajoso do que o outro. Às vezes a gente fica receoso em encarar um só homem, não é verdade? E agora Elias está encarando 850. Há quem diz que foi 450 profetas de Baal e pronto. Mas eu vou compreender o que a Bíblia diz aqui: 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Elias desafia Acabe, desafia todos os profetas e diz: vamos para o Monte Carmelo, e lá nós vamos saber quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, o que nós aprendemos aqui é o seguinte: que um homem com Deus, aleluia, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, ele não teme a maioria, ele não teme o desafio, ele não teme a adversidade. É por isso que a igreja permanece de pé, e pode se levantar quem quiser se levantar, mas o Deus que peleja por nós nunca perdeu. Jeová está conosco, aleluia, e Ele nos dará vitória. Deus é conosco, irmão, não há o que temer. Às vezes nós estamos em sala de aula e você pensa: só eu sou crente aqui, eu estou em desvantagem. O Espírito Santo habita em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te dar ousadia para você enfrentar aqueles que ousam desafiar o exército do Deus vivo. Reúne todos eles, Acabe. Vamos para o Monte Carmelo. Elias desafia Acabe. Elias desafia, meus irmãos, os profetas de Baal. E agora Elias também desafia o povo, porque o povo também precisava ser desafiado. A Bíblia Sagrada diz que Elias chama o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, segui-o. Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. E a Bíblia Sagrada diz que o povo não respondeu nada. Era a principal dificuldade do povo de Israel. Era, meus irmãos, essa dúvida, esse cochear entre dois pensamentos. Não é diferente nos dias de hoje, da vida de alguns crentes, meus irmãos, que querem estar na igreja, mas querem fazer a vontade do mundo. Na igreja, meus irmãos, agem de uma forma, mas quando chega lá fora, agem de forma totalmente diferente. Jesus combateu, meus irmãos, essa espécie de culto, dizendo: não se pode servir a dois senhores, porque há de amar mais a um e aborrecer mais o outro. Deus quer convicção na tua ação, Deus quer exclusividade na tua adoração.
É por isso que na vida do crente não há espaço para Baal. Na vida do crente sincero e verdadeiro, meus irmãos, não há espaço para as paixões carnais. Na vida do crente fiel e verdadeiro, não há espaço para o flerte, meus irmãos, com o mundo, não. Eu estou aqui na igreja, mas lá no mundo eu vou me comportar diferente. A minha luz vai se apagar, eu vou me tornar semelhante a ele. Irmão, tem gente que quer utilizar até mesmo como estratégia de evangelismo para conquistar os que estão lá fora, andando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, mas a igreja do Senhor é diferente, o povo do Senhor é diferente, aleluia. O Espírito Santo que habita em você quer exclusividade. Até quando vamos andar ou cochear entre dois pensamentos? Não há espaço, irmão, até porque quem se constitui amigo do mundo também se constitui inimigo de Deus. Nós não podemos ficar entre dois pensamentos, não. É por isso que o profeta Elias agora desafia o povo: porque vocês estão duvidando, porque vocês estão cambaleando entre dois pensamentos, vocês não estão se definindo, não, vocês estão com outros pensamentos. Mas eu quero dizer uma coisa: se o Senhor é Deus, seguiu, aleluia, e se é Baal, seguiu, mas você não pode ficar no meio termo, porque para Deus não há meio termo, ou você é crente ou você não é crente. Essa é que é a grande realidade, irmão. Para Deus não tem como ficar no meio termo. E nós aprendemos isso com o profeta Elias. Elias desafia, meus irmãos, o povo, e agora ele se dedica a explicar aos profetas de Baal e aos profetas de Acera como será o desafio. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Elias chama o povo e diz: olha, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, mas o desafio está lançado, eu não posso voltar atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, o desafio já está lançado para nós não podemos voltar atrás, nós não podemos retroceder, mas nós devemos seguir firme, tendo a certeza absoluta que é o Senhor que está conosco. Peguem 2 bezerros, aleluia. Vocês podem preparem o altar, dividam os bezerros, e o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus em Israel. Aí os profetas de Baal se alegraram, e o povo também se alegrou e disse: rapaz, boa essa palavra, esse desafio está muito fácil. Fogo, Baal é quem responde pela fertilidade, Baal é quem responde pela chuva. Com certeza lá no momento ele vai mandar um raio e vai pegar fogo. Está feito, Elias, vamos lá. E eu imagino, irmão, os profetas de Baal e os de Acera. O rei já havia convocado todos eles. Eles estão agora a caminho do Monte Carmelo. Aí um vai chamando o outro, dizendo: pai, vamos para o monte. Por quê? Vai ter um desafio grande lá. E o que é? Pai, Elias desafiou a gente. E aqui já vai o boi, já vai o bezerro. Eu acho que vai ter churrasco. Irmão, quando fala em churrasco, é mais quem quer aparecer. É verdade? Vai ter churrasco. Por quê? Porque ele disse que Deus, o Deus que responder com fogo é que é o Deus em Israel. Aqui vai o bezerro, aqui vai a lenha, vamos se preparar para o churrasco. E eles foram, irmãos, e era de manhã, e eles começaram, organizaram lá o altar deles, botaram o bezerro e começaram a rodar, e começaram a clamar: Baal! E o clamor era alto, irmão. O que a gente aprende aqui? Eram 2 bezerros, eram os sacrifícios, e eles começaram a clamar, e gritavam em alta voz, e já tinha profeta ficando rouco, e outros já estavam, meus irmãos, se desesperando, e nada de Baal responder. Chegou meio-dia, e eles começaram a gritaria, e dizer: Baal, nós estamos aqui. Aí
Aí uns disseram assim: rapaz, ele não vai ouvir grito não, mas ele vai responder com um artifício que é irrecusável. E qual é o artifício? Com sangue humano. E eles começaram a se retalhar, começaram a se autoflagelar. E Baal não respondia, irmão. Porque você quer ver o Deus que responde, aleluia, é quando você dobra os teus joelhos no teu quarto e fala em secreto com Ele, aleluia. Não demora muito, você está aqui contando testemunho e dizendo: o Senhor me abençoou, o Senhor me curou, o Senhor me guardou, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor respondeu o meu clamor. Irmão, já tinha profeta ensanguentado, muito sangue, os profetas de Baal. Pastor, e aonde estavam os outros 400 profetas de Acera? Eu acredito que eles foram para ser só espectador. Eles não entraram diretamente no confronto. Porque tem gente que é assim, irmão. Quando sabe de uma confusão, ele quer ir só acompanhar. Ele quer ir só ver. É verdade? Quem sabe os profetas de Acera disseram: para, nós vamos ver onde é que vai dar esse negócio aí. E torcendo contra Elias. Porque o que mais aparece, irmão, no meio de um desafio, é gente que quer torcer contra, são os pessimistas, são aqueles que antes da gente fazer alguma coisa de não vai dar certo, a gente já tentou desse jeito, não vai dar certo. Ei, pode não ter acontecido da outra vez, mas se Deus está conosco, vai acontecer, aleluia, porque Deus requer de nós fé, Deus requer de nós otimismo, Deus não tolera quem é pessimista. E os profetas de Acera dizendo: vai cair fogo. Outro dizendo: não vai, eu quero ver o Elias se arrebentar. E a confusão, meus irmãos, foi lá. Aí meio-dia, e nada. Aí a Bíblia diz que Elias começou a zombar. E é uma coragem muito grande. Os camaradas já flagelados, angustiados, sangue, suor escorrendo no olho, e nada de fogo. E ele ia dizendo: ei, clama mais alto, porque Baal é Deus. Talvez ele está atendendo alguém e não ouviu vocês. Rapaz, eu acho que Baal foi viajar. É melhor você gritar mais alto para ele responder. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, você pode até rir dos desafios, porque o Senhor é quem garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vai responder. Rapaz, a gente já tentou de tudo, já rodou, já tocou tambor, e já cortou as costas, e aqui, esse aqui já desmaiou, aquele ali já não vai responder. Aleluia. Aí ele diz: pois sai da frente, que agora vocês vão ver. E a Bíblia diz, irmão, que Elias restaurou o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Pegou as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, organizou cada um no seu lugar, chamou o povo para si, porque o povo precisava ver a ação de Deus. Organizou a lenha, dividiu o bezerro, colocou sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Os bezerros eram iguais, sim ou não? Sim. Os altares também aparentemente eram igual. Mas de tanto eles lutarem, o altar quebrou, se despedaçou, não resolveu nada. Houve a necessidade de Elias restaurar o altar. E aqui, meus irmãos, entra um dos maiores desafios. O desafio não era propriamente o fogo descer do céu. Elias, depois de consertar o altar, que era os bezerros iguais, representam as nossas ofertas, os nossos talentos, os sacrifícios sem fogo, no caso dos profetas de Baal, representam, meus irmãos, a falsa adoração. O que tem de culto sem fogo por aí, o que tem de adoração sem fogo, só artifício natural, meus irmãos, só técnica de pregação, só técnica de louvor e pouca unção. E tem muita gente achando que é Deus falando, mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus fala, o homem sente, aleluia. Quando Deus fala, o coração do homem arde em chama.
Mas muitos têm enveredado pelo artificialismo. E aí, meus irmãos, é necessário fazer culto sem fogo, oferecer sacrifício sem fogo. É por isso que a gente vê tanta campanha por aí, irmão. Campanha da quebra de maldição, campanha disso, campanha do sal grosso, campanha da rosa ungida, é campanha para tudo enquanto é lado, irmão. Aleluia. Mas para Deus responder a oração de um servo, basta tão somente que esse servo seja fiel a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa, irmão, tomar banho de sal grosso, não. O sal grosso só é bom no churrasco, não resolve para mais nada, não é verdade? O que passa disso é superstição. Elias consertou o altar, organizou, colocou as pedras no lugar, simbolizando as 12 tribos de Israel. E agora, meus irmãos, Elias faz algo que eu e você não teria coragem. E o que ele faz, pastor? Ele manda derramar água sobre o sacrifício, sobre o altar. Ele pega, meus irmãos, 3 cântaros de água. Cada cântaro de água deveria ter aproximadamente 12,5 litros de água. E ele faz isso por 4 vezes. Se você calcular, vai dar 12 cântaros de água derramados sobre o altar. Ele faz um rego. A água começa a descer sobre o altar, sobre o bezerro. Irmão, lá era tanta água que encheu o rego. Já tinha até pedaço de carne boiando. E alguém dizia assim: rapaz, eu pensei que era churrasco, mas eu acho que ele vai fazer um cozidão, porque tanta água desse jeito. O que é isso? Mas sabe por que Elias jogou água, irmão? Porque ele deduziu: se eu não jogar água aqui, é uma conjectura, e na hora que orar o fogo descer, tem gente que ainda vai pensar que isso aconteceu pelas orações do profeta de Baal, que faz hora que eles estão clamando. A oração de Elias, irmão, não foi aquela oração de meia hora, foi aproximadamente 20 a 50 segundos de oração. Água! A oração está registrada aqui na Bíblia Sagrada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só o que Elias disse. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos, sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Versículo 35: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos podem glorificar a este Deus? Levante a sua mão, porque só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus na tua vida, minha irmã. Só o Senhor é Deus na tua vida, meu irmão. Só o Senhor é Deus nesta igreja. Só o Senhor é Deus no meio do seu povo. Pode se levantar o desafio que vão se levantar, mas o Senhor é Deus. Pode se fechar a porta que fechar, mas o Senhor é Deus. Pode se atravessar o mar que atravessar, mas o Senhor é Deus. Aleluia! Elias restaurou o altar. Ofertas iguais, altares iguais,
mas culto diferente. Porque Deus, irmão, requer santidade no seu culto. Deus requer compromisso no seu culto. Elias sabia disso. E ele disse: Senhor, conforme a tua palavra que me ordenou, é por isso que eu fiz estas coisas. E a Bíblia diz que o fogo caiu do céu, aleluia, ligeiro, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, a água evaporou, aleluia, porque quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita, louvado seja o nome de Jesus. E o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Queridos e amados irmãos, é necessário, hoje, nós não temos mais os altares físicos, de lenha, de pedra, nós não temos os bezerros para os sacrifícios. Hoje o altar é a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o altar é a minha vida, e ele precisa estar consertado diante de Deus, para que o fogo de Deus se manifeste em minha vida, para que o fogo de Deus se manifeste em nós. É necessário que o altar esteja consertado. E de que forma consertaremos o altar? Com compromisso e obediência. O que mais eu acho interessante aqui, irmão, é que nosso Deus é tão maravilhoso. Eu imagino Elias colocando a água no altar. Alguém olha, irmão, 3 anos e 6 meses mais ou menos sem chover. A água estava escassa demais. Para você pegar 150 litros d'água assim e jogar no chão. Alguém poderia até dizer assim: rapaz, esse homem ficou doido. Onde foi que ele arranjou tanta água? Se está faltando é água. Mas o nosso Deus é capaz de prover na escassez, aleluia. Ei, para Deus operar na tua vida não precisa de abundância. Você pode até olhar para o teu lado e perceber: Senhor, mas está faltando isso. Mas o nosso Deus tem poder para multiplicar. O nosso Deus, meus irmãos, Ele age na escassez. O nosso Deus, Ele é Deus de provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela água era o sinal de que para Deus não há impossível. Geralmente, irmão, quando a gente vai acender uma fogueira, a gente caça os gravetos mais secos, não é verdade? Mas Elias colocou foi água, porque para Deus não há impossível. E quanto mais a gente acha que é difícil, para Deus é só um estalar de dedo. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você acha que o teu problema é grande, ei, o nosso Deus é maior do que o teu problema. O nosso Deus é maior do que a tua enfermidade. O nosso Deus é maior do que a adversidade que você enfrenta. O nosso Deus é maior do que a dificuldade que você está passando. Eu não sei como você veio a este lugar, mas eu quero te dizer nesta noite: o Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias está aqui, louvado seja o nome do Senhor, e Ele tem poder e autoridade para manifestar a sua glória, aleluia. E o que eu vou fazer, pastor? Eu vou manter o meu altar consertado na presença dEle, aleluia. Eu não sei como está o teu altar, mas nessa noite o nosso Deus é Deus de restauração. Eu não sei como você veio a este culto. Quem sabe você veio despedaçado, desanimado. Quem sabe você veio triste, abatido, angustiado. Ei, mas creia que o nosso Deus tem poder para fazer esse fogo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus tem poder, meus irmãos, para fazer o impossível na tua vida. O que é impossível para você, o nosso Deus faz. É impossível, meus irmãos, a virgem dar uma luz, o nosso Deus faz. É impossível uma estéril, meus irmãos, engravidar, o nosso Deus faz. É impossível um cego de nascença enxergar, o nosso Deus faz enxergar. É impossível o mudo falar, o nosso Deus faz o mudo falar. É impossível um morto tornar a viver,
O nosso Deus ressuscita, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso, e a presença dEle é real neste lugar. Adoremos, pois, a este Deus. Fique de pé juntamente comigo. Vamos dirigir a Deus uma oração de gratidão ao Senhor. Não importa quem são os teus oponentes, não importa quem se levantou contra você, não importa se o clamor está alto, o que importa é que o Deus de Israel está contigo. Aleluia. O Deus de Israel está conosco, obreiros. Que nós não venhamos temer o levante do inimigo, não. O Deus poderoso está conosco. Nós vamos vencer o desafio. Vamos dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Baal não é Deus, o Senhor é Deus. Baal não ouve, o Senhor ouve. Baal não responde, o Senhor responde. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta a presença deste Deus nessa noite. Você pode adorar este Deus, você pode glorificar este Deus. A presença dele é neste lugar. O que você tem a dizer para este Deus soberano? Ei, nós viemos aqui para adorar a Ele. Só quem veio adorar a Ele, levante a mão. Só quem veio para adorar ao Senhor, exalte e glorifique o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Na presença de Deus a alegria, na presença de Deus a renovo, na presença de Deus a restauração, na presença de Deus a poder, na presença de Deus a unção, na presença de Deus a graça, na presença de Deus a salvação, na presença de Deus a manifestação da sua glória, da sua glória, da sua glória. A glória de Deus é real neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença nós estamos reunidos, Senhor. Nós queremos te agradecer e te louvar por esta oportunidade. Ó Deus, que nós não venhamos temer o mal, e nem aqueles que se opõem contra nós e contra a tua obra, pois o Senhor é Deus em nossa vida. Deus, concede vitória ao teu povo, continua sustentando quanto a destra fiel, que os impossíveis que se apresentam diante de nós venham se tornar possível, porque ainda que pareçam ser impossíveis para nós, mas para o Senhor tudo, 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 tudo é possível. Aleluia, aleluia. Que o nosso altar venha estar consertado diante de ti, Senhor. Que venhamos buscar a tua face por intermédio da adoração, por intermédio da oração, por intermédio da consagração e da santificação. Deus, nós somos chamados para te servir, nós somos chamados para te adorar em qualquer circunstância e em qualquer momento. Aqui está o teu povo que te adora, aqui está a igreja que te adora, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, continue abençoando o teu povo e continue derramando do teu poder e da tua glória. Deus, continue manifestando a tua Shekinah em nosso meio. Ó Pai querido, vai renovando vida, vai renovando vida, vai renovando ânimo, vai dando vigor, Senhor. Quem pensava que já estava perdido, Deus, não perdeu, o Senhor achou e o Senhor concede a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja, ajudando em tudo, Senhor, e fortalecendo mediante o teu querer e a tua soberana vontade. Tudo isso, Deus, te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho.